A subjetividade como efeito de discurso e seus impasses, as suas dificuldades. O sujeito regulamentado pelo direito é um produto da relação entre significantes discursivos, por exemplo, pai e mãe, homem e mulher. O sujeito clivado entre esses significantes depende da castração da mãe. O que significa isso? Depende da incompletude do ser da mãe. Também do ser do pai, mas primeiramente da mãe. A mãe tem que ter uma carência no seu ser. A mãe não pode ser tão poderosa ao ponto de que ela precisa admitir que ela não é completa, que ela precisou de um homem, que ela precisou de uma relação do sexo, de outro sexo, para poder ter um filho e se sentir também com uma certa felicidade. Num segundo momento, a estruturação da criança depende do efeito lógico de uma referência terceira, paterna, então, ao outro sexo diferente do da mãe. Então, a psicanálise e os psicanalistas aqui presentes poderiam discutir e trazer melhor para os juristas e ajudar a compreender quem é o sujeito de direito. A construção subjetiva e seus impasses não pode ser, então, concebida independente do lugar psíquico que o sujeito ocupa na sua família, instituição cujo operador é a filiação. A modificação das formas de aliança e de filiação influi, sim, sobre a subjetividade das crianças e sobre o modo como estas se representam os laços relacionais e a diferença sexual anatômica. Todo sujeito, homem ou mulher, segundo Freud, tem a conquistar a concordância entre sua identidade sexual psíquica e sua identidade sexual biológica, o que está se tornando cada vez mais difícil nesse processo civilizatório, nessas transformações. Tornar-se homem ou mulher exige um trabalho subjetivo de apropriação do sexo biológico. Enquanto não houver essa concordância, a pessoa fica lutando para se assumir ou lutando para um dia, quem sabe, chegar a uma concordância entre o sexo físico e biológico. Neste processo, a metáfora paterna, internalizada através dos discursos, protege o sujeito contra os gozos mortíferos e fora de norma. Então é preciso, sim, o pai no seio da família. Cada sociedade organiza seus limites, então, aos gozos através da educação. Observa-se, porém, que a organização do coletivo mudou através da mundialização e do liberalismo. Nós não temos como, talvez nós estejamos discutindo se nós podemos conter um pouco o liberalismo das técnicas médicas, por exemplo. E a dominação da tecnologia, então, tem consequências sobre a relação humana. Estas novas coordenadas simbólicas mudam a concepção de identidade sexual, a qual agora é uma identidade de gênero. A identidade vem sendo definida muito mais pelos comportamentos do que pelo corpo real do sujeito. Nessas mutações civilizatórias, as novas subjetividades e suas patologias estão em relação aos discursos de estilo capitalista. Segundo Lacan, toda a estrutura discursiva que estruturou-se no percurso da humanidade até aqui, ela foi invertida por cortes capitalistas. E hoje o discurso capitalista comanda a nossa vida e a nossa intimidade. Esses discursos liberais, prometendo a felicidade, que infelizmente não existe, produzem a ilusão que podemos nos liberar da representação terceira, referente ao pai no processo identificatório. É uma ilusão. Nós dependemos do homem mesmo para fazermos uma produção independente, porque precisamos do esperma. Estas inversões discursivas, então, do discurso de estilo capitalista, elas produzem um imaginário de gozos plenos e de indiferença sexual. A genética pode fazer tudo como se
tudo fosse possível. Então vamos nos antecipar e vamos guardar, congelar o óvulo, enfim. Um terceiro ponto é a mudança simbólica face à procriação fora da sexualidade. Uma das coordenadas simbólicas fundamentais de humanização que mudou foi a separação do sexual da procriação humana, tendo consequências para as nossas relações. Na psicopatologia, isto resulta na recusa da morte, que aparece no rejuvenescimento moderno. Todo mundo quer ser jovem. E na recusa da diferença sexual, que aparece nas exigências de ter criança na demanda homoparental. Nessas mutações culturais, a referência paternal, que serviu durante muitos anos no sistema patriarcal como vetor de alteridade sexual, ela torna-se uma proteção menos eficiente ao modo como o sujeito acessa a linguagem e atravessa a adolescência para atingir a autonomia psíquica e a responsabilidade. Está tendo um número cada vez maior de autismo e que, segundo a psicanálise, ele não é só genético, ele é genotípico. Vem em decorrência, para muitos, do feminismo, da saída da mulher do seio familiar, da diminuição da função do homem na sociedade.